Bem-vindo mais uma vez ao canal Notícias de Última Hora. Estamos aí com o canal Ancapso. Nós estamos aí hoje só essa notícia sobre as pessoas aqui do 8 de janeiro que pediram asilo, né? Que fugiram, pediram asilo e foram para a Argentina, outros foram para os Estados Unidos. Aqueles que foram para os Estados Unidos, o STF, o cabeça de ovo, tentou pedir a extradição e já disseram que não, né? As pessoas que estão lá não vão ser extraditadas. É país democrático, não é país de bagunça, país de terceiro mundo. Nosso país que começou bem o combate à corrupção e agora caiu nesse fundo de bagunça, meu irmão, né? Vamos estar aqui entrando no canal Ancapso. Agora sobre o pedido de extradição do Alexandre de Moraes para a Argentina, sobre as pessoas que foram para lá e pediram asilo, né? Os acusados pelo dia 8 de janeiro que foram para a Argentina e pediram asilo. Vamos entender, será que tem condições disso acontecer mesmo? Será que o Milei vai extraditar essas pessoas, né? E, como eu falei para vocês, isso aí está sendo feito com uma pressão muito grande da imprensa socialista brasileira. Vamos entender esse caso todo aqui, porque existem vários motivos para o Milei negar essa extradição, né? Eu ainda não sei o que o Milei vai fazer, mas eu acredito que ele vai acabar batendo na mesma tecla que os americanos, né? Essa é uma perseguição política. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Festa Bacanal. Meu irmão, essa nossa imprensa é tudo que tem de mais podre. Essa nossa imprensa brasileira, Rede Globo, né, Globo Lixo, a Globo Lixo, esses repórteres de Paulo Freire aí, que só traz vergonha, né? Um pior do que o outro. Homossexual da terceira idade, 9 horas, Peter roda com overclock e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que está acontecendo? Só para a gente recapitular, né? No caso lá do dia 8 de janeiro, né, uma série de pessoas está respondendo ao processo e muitas delas estão respondendo em liberdade, aguardando o julgamento final lá do Alexandre de Moraes. No ordenamento jurídico brasileiro, você só vai para a cadeia depois do julgamento definitivo, né? Aliás, não pode ser nem em primeira instância, né? Enfim, só que o que está acontecendo, né? O governo Lula está fazendo água, né? A economia está indo mal, muita briga no Congresso, o governo Lula está indo muito mal. Então a UOL resolveu fazer uma mexida, trazer um outro assunto, tentar emplacar um outro assunto agora, que seriam os fugitivos. Meus irmãos, isso se chama cortina de fumaça, né? Cortina de fumaça, o quê? Como dizia minha, querendo tampar o sol com a peneira, para tirar o foco, né? Que o governo Lula tá uma porcaria, irmão. Uma porcaria mesmo. Nós estamos à mercê de bagunça. Só bagunça. Do 8 de janeiro. Então, algumas dessas pessoas que estavam aguardando julgamento teriam saído do Brasil e pedido asilo nos Estados Unidos, na Argentina, no Paraguai, sei lá mais aonde, né? Foram para outro país e pediram asilo em outro país. Isso é um direito que toda pessoa tem, tá? Porque claramente esse processo é um processo político. De novo, a minha opinião é que quem fez coisas erradas ali tem que ser punido, mas você está vendo aí os vários desvios que tem nesse processo, a falta de... Eu concordo com ele em termos, né? Mas sabemos que quem estava lá no 8 de janeiro, que não, os patriotas não queriam bagunça, os que é direito não queriam bagunça. Teve pessoas infiltradas que não foram punidas corretamente. Cadê o G. Dias, que estava lá? O repórter, amigo do Lula, que estava lá. O cara tirando foto, o cara fazendo aquela maquiagem, o cara quebrando o negócio. Cadê ele? Tá preso? Não. Então a imprensa encobriu isso, acabaram com as imagens, sumiram com as imagens. Tem muitas imagens rodando por aí
Entendeu? Em certa parte concordo com o Peter aí, né? De que ele fala muito, ele gosto muito dele, mas ele passa muito pano, ele gosta muito de passar um paninho assim para dar uma amenizada, né? Esse negócio nas falas dele. Individualização da conduta, né? As pessoas estão sendo condenadas com base no conceito de crime multitudinário. Ah, você estava no meio ali, então você fez também. Sendo que isso é um absurdo, não quer dizer nada. Tinha gente ali no meio tentando parar as pessoas, tentando evitar que houvesse dano ao patrimônio. Como é que você vai considerar essa pessoa a mesma coisa que alguém que foi lá e quebrou as coisas, né? Então, esse julgamento para mim é um absurdo, é o que eu falo para vocês. O Alexandre de Moraes quer fazer um julgamento, quis fazer um julgamento show, está fazendo um julgamento show nesse caso. Julgamento show, para quem não é da área do direito, pode não entender muito bem o que quer dizer isso, mas é um insulto, então um tipo de depreciação do julgamento. O julgamento é para ser algo jurídico, não é para ser um show. O Alexandre de Moraes está querendo fazer isso, um show, fazer um grande statement político em cima desse julgamento, o que é vedado pelo bom direito. Não se pode fazer isso, você tem que fazer o julgamento de acordo com as regras, né? Porque imagina o que pode advir daí. Daqui o próximo presidente pode botar um próximo STF, pode fazer uma outra coisa, um julgamento show para julgar as pessoas desse STF, né? Existe essa possibilidade, né? Você vai ficar fazendo esse tipo de coisa, não é para ser assim. As regras, o devido processo legal tem que ser seguido ao pé da letra, né? Enfim, o fato é que o Alexandre de Moraes recentemente mandou prender um monte de gente, trabalhadores, idosos e coisa e tal, por medo de fuga. Sendo que a maior parte dessas pessoas estava em casa aguardando o julgamento, ou seja, um absurdo isso daí, porque elas estão sendo presas por algo que outras pessoas fizeram, né? Ou seja, em tese, se elas estivessem ameaçando fugir, seria outra coisa. Mas não estavam aguardando em casa a coisa. E aí foram prisão preventiva, né? Mas por que isso? Por que eles estão fazendo essa coisa toda? O pior, a coisa mais mesquinha disso tudo, é porque o governo Lula está indo mal e eles querem desviar a atenção. É por isso que estão fazendo essa coisa toda, né? Aí no meio dessa história toda, que já é tudo absurdo nisso daí, tem mais um absurdo, que é o fato de que um grupo de brasileiros decidiu pedir asilo na Argentina, né? Para você pedir asilo nos Estados Unidos seria mais seguro, mas nos Estados Unidos é mais caro, mais difícil. Rapaz, as pessoas estão... Tá certa, entendeu? Não tá podendo mais confiar na justiça do Brasil. Pode se confiar. Um crime de opinião, né? Muitas vezes você vai preso. Não tem esse deputado que está preso até hoje por crime de opinião, cara. Esqueci o nome dele. Ele está preso até hoje, um deputado aí preso até hoje por crime de opinião contra os majestosos, contra os reis do Brasil. Difícil você ir para lá, tem que ter passaporte, né? E aí o cara que já está sendo acusado de um crime para conseguir passaporte, visto e coisa e tal, fica mais complicado. A opção que muitos brasileiros tiveram foi ir para a Argentina. Entrar na Argentina é muito mais fácil, você tendo a identidade, você entra na Argentina e lá você pode pedir asilo político também, né? Isso é uma realidade, felizmente, tá? As pessoas costumam reclamar nisso daí, é o que eu falo, né? Você reclama disso até o momento que você precisa usar esse tipo de coisa, né? Então o pessoal foi para a Argentina e pediu asilo por lá, né? E aí o pessoal do UOL ficou chateado. O que acontece? O pessoal do UOL quer criar caso em cima disso. De novo, qual que é o grande objetivo dele? Minha opinião, é o que eu te falo, é os jornalistas. São os jornalistas que, assim, né? Na Alemanha, os judeus também foram assim, começaram assim, os vizinhos entregando os amigos judeus, entregando aquele, não, entrega aquilo, entendeu? Aí começa assim, ó. Depois eles querem, né? Aí quer assinar a cartinha da democracia. Desse pessoal. O governo Lula está chateado e estão querendo desviar a atenção das pessoas, né? Então aqui teve, algumas semanas atrás, houve deputados bolsonaristas que foram lá na Argentina justamente interceder a favor desse pessoal. O Eduardo Bolsonaro, Júlia Zanata, Marcel Van Hatten e Rodrigo Valadares estiveram lá em Buenos Aires falando com os argentinos sobre por que isso é uma perseguição, né? Explicando os detalhes disso daí, né? Porque, de novo, o pessoal que quebrou as coisas lá no 8 de janeiro tem que ser punido mesmo, tem que pagar pelo que eles fizeram. Agora, tem que pagar pelo que eles fizeram, não pagar por coisa que outros fizeram
ou pagar de forma desproporcional, né? Penas de 17 anos de cadeia, uma coisa totalmente absurda. Cara, 17 anos, nem traficante do morro aqui tá pegando 17 anos. O cara pega com um fuzil aí pega 8 anos, 3 anos. Daqui a pouco o cara tá aí solto aí, com porte de droga, de arma, e corrupto aí, não pegar 17 anos aí. Nesse julgamento show do Alexandre de Moraes, né? O pessoal da esquerda tá chateado, estão aqui dizendo, olha, golpistas brasileiros pedem asilo para Milei, não sei o que lá, e coisa e tal. E no final das contas estão chateados com isso. Então o UOL resolveu trazer essa coisa para ver se chama atenção, né? Bom, o governo argentino diz que não tem informações sobre essas pessoas que eventualmente foram envolvidas de um ato dia 8 de janeiro. Essas pessoas vieram para a Argentina, pediram asilo, isso qualquer um pode fazer, e ela não sabe ainda sobre isso, né? Eles estão aguardando certamente aqui a manifestação oficial do Brasil. A verdade é que o Brasil ainda não solicitou oficialmente nenhuma informação do governo argentino, né? O UOL foi para lá, de novo. Qual que é o objetivo do UOL? Desviar a atenção do governo Lula, né? E ganhar clique do pessoal da esquerda que está chateadinho com a situação, então querem ganhar clique. Meu irmão, como é que um jornalista se preza esse papel ridículo que está ganhando dinheiro do governo, né? Esquerdista, misericórdia. E lá atrás de pessoas que estão fugindo de um país onde estão perseguindo eles. Do governo, do pessoal da esquerda, e aí achou alguns o que eles estão chamando aqui de fugitivos, né? Mas que são perseguidos políticos que estão pedindo asilo lá na Argentina. Eu aviso o pessoal para evitar fazer entrevista nessa situação, né? Porque no final das contas isso daqui depõe contra, né? Repara, o repórter vai sempre fazer a coisa ruim, né? Eles entrevistaram o pessoal aqui, disseram que estavam lá e coisa e tal, e fizeram pedido de asilo e coisa e tal. Mais do que isso, segundo o pessoal aqui, os jornalistas do UOL estão lá na Argentina fotografando quem vai pedir asilo na imigração. Ou seja, os caras querem criar um escândalo em cima disso. Por quê? Porque são de extrema esquerda, querem dizer que o Milei é ruim, que o Milei está cobertando golpistas e coisa e tal, quando a verdade não é essa. Por quê? O Milei muito provavelmente vai negar a extradição desse pessoal, mas vai negar na mesma base que os americanos negaram também. E lembra, lá nos Estados Unidos é o Biden. E também foi negada a extradição de um monte de gente que está lá. Por quê? Pelo mesmo motivo. Os caras ainda não foram condenados a nada, então eles ainda não são perseguidos, ainda não tem condenação deles. E é um caso claramente político, né? Um caso que tem toda a evidência política, né? E mesmo após a reportagem, a Argentina nega a presença de foragidos. Mais uma vez o UOL querendo colocar a Argentina, o Milei, numa posição ruim, sendo que o Milei está fazendo o correto. Não tem nenhuma informação sobre isso. Cadê a requisição oficial do STF de extradição, né? E por que essa requisição não chegou ainda? Não chegou ainda porque eles têm medo disso daqui. Eles têm medo justamente de que o Milei vai negar essa extradição e vai usar o mesmo argumento americano. E aí vai ficar pior para o STF. O STF já está com uma pinta no mundo todo de ser um tribunal de exceção que está usando fazendo política com leis, né? E a resposta do Milei pode ser uma resposta exatamente nesse sentido, dizendo que entende que esses refugiados são exilados políticos e que há uma perseguição clara da prenúmera. A gente que vive no Brasil, a gente sabe com a perseguição clara. A gente estamos vendo aí, né? Podemos ver aí nitidamente aí nas reportagens que esses esquerdistas trazem aí, nessas prisões aí malucas aí, entendeu? Cartão de vacina, querendo joia do Bolsonaro, sendo que Lula tem containers e mais containers de joia, de presente e não sei de que mais aí. Anda com relógio aí que foi dado e o Brasil é assim mesmo. Várias falhas do devido processo legal nesse caso aí, para começar a conversa. Por que é o STF que está julgando esse caso? Não faz nenhum sentido. Essas pessoas deveriam ser julgadas pela primeira instância, elas não têm foro privilegiado, talvez com exceção dos deputados que estivessem envolvidos e coisa e tal, mas o resto do pessoal não tem foro privilegiado.
Por que o Alexandre de Moraes está julgando isso? Por que essas penas de 17 anos de cadeia? Isso não faz sentido nenhum, né? Ou seja, tem uma lista de coisas que pode se apontar como sendo um julgamento político, né? E olha só, a extradição dos foragidos do dia 8 de janeiro só pode ser considerada após o pedido de asilo negado pela Argentina. Então, esse é o ponto, né? Quando você faz um pedido de asilo, você descreve a situação, explica por que você quer aquele asilo, né? Descreve o porquê que você quer aquele asilo, e aí existe um tribunal lá no país que vai julgar se realmente aquele pedido de asilo faz sentido, não faz sentido, se concede ou não aquele asilo. E daí ele falou o seguinte: se o asilo for negado, pode ser considerada após isso a extradição. Mas mesmo nesse caso pode ser que não considerem, tá? Mesmo que o asilo seja negado, eles não vão fazer a extradição. Por quê? Porque o acordo que existe aqui entre o Brasil e a Argentina, o acordo do Mercosul aqui, ó. Milei pode se negar a extraditar os condenados do 8 de janeiro que fugiram para a Argentina? Sim, pode. Eu vou explicar aqui, ó. Eles falam aqui. O acordo aqui obrigam-se a entregar reciprocamente pessoas que se encontram em seu território que sejam procuradas pelas autoridades competentes de outro estado parte. Porém, existe a mera alegação de um fim ou motivo político não implicará que o delito deva ser necessariamente qualificado como tal. Ou seja, existe uma licença para crimes políticos. Crime político você não precisa extraditar a pessoa, né? Esse é o padrão. E esse caso, tanto o caso da perseguição do STF contra a censura, né, fazendo censura contra o Alan dos Santos, por exemplo, como também no caso dessas pessoas aqui, está mais do que claro, mais do que configurado o caráter político disso. Então, Entendeu? Até aqui. Curta, comenta, compartilha, diz o que você achou do vídeo. Né? Estamos trazendo mais notícias aí decorrente no YouTube, no X e de outras mídias aí. Deixe seu like, não se esqueça de se inscrever, nos ajude a crescer nesse canal.